Então, turma, agora a gente vai dar início à nossa aula de ciência. Lembrando que a gente está ainda no mesmo assunto, estudando propriedades físicas dos materiais, ou seja, lembra que a gente estudou o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto, os estados físicos da matéria, que a matéria, que é tudo que está à minha volta. Ela pode ser encontrada na forma líquida, sólida ou gasosa, né, que são esses 3 estados físicos da matéria. E hoje, na nossa aula de ciência, a gente vai estar vendo as mudanças que acontecem com esses materiais, com a matéria. Ou seja, à nossa volta, como a tia falou, você pode observar e tudo que você consegue ver ou tocar, a gente chama de matéria. E esses materiais, eles podem ter várias características. Eles podem ser duro, mole, elásticos, macios, ásperos. E aí, para cada característica, a gente às vezes dá um nome. Por exemplo, se um material é elástico, a gente diz que ele possui elasticidade. E a gente tem vários materiais elásticos. Tem o elástico, que é colocado para fazer roupa, né, na costura, principalmente para fazer saia, vestido, calça. Tem, por exemplo, a gente fala que às vezes tem materiais que apresentam densidade em relação à água. Por exemplo, tem materiais que a gente joga na água, coloca na água e ele afunda. Tem materiais que já flutuam. Isso a gente diz que existem materiais mais denso e menos denso que a água, tá? Então a gente fala que o quê? Que essa propriedade a gente dá o nome de densidade. Por exemplo, existem materiais que possuem, por exemplo, um corpo mais definido, digamos assim, que a gente consegue tocar facilmente, outras não. Então, tem materiais que têm mais volume, tem outros que têm menos volume em relação ao tamanho. Por exemplo, um celular, ele é bem mais fininho, né? Mais estreitinho. E aí eu posso pegar um livro e comparar com o celular. O livro e o celular. Quem é que tem mais volume? O celular ou o livro? Você vai pensar e dizer que é o livro, porque o livro é maior, ocupa mais espaço, tá? Então, relação a volume, a gente está fazendo essa relação ao tamanho, ao espaço ocupado por esse material, tá bom? E hoje, propriedades físicas dos materiais, a tia já explicou para vocês, né? Às vezes, é as características que possui cada material. Se ele é duro, mole, pesado, tá? Ou leve. E aí hoje, sobre transformações físicas e químicas, a gente vai estar estudando a relação que acontece com esses materiais. Por exemplo, a madeira quando queima, ela vira cinza. Não tem como a madeira voltar ao normal mais, né? Por exemplo, a madeira quando eu corto ela, quando a gente corta uma árvore, por exemplo, aquela madeira cortada, ela não vai mais, digamos assim, se a gente colocar ela no mesmo lugar, ela não brota mais. Ela vai morrer. Tipo, a árvore cortou, aquele tronco lá, já era. Não tem como, a não ser depois que vai nascer um novo galinho e ali vai surgir uma árvore, uma nova árvore, né? A partir do tronco. Por exemplo, quando a gente cozinha um ovo, ele tá um pouquinho líquido dentro, né? Mas quando você cozinha, tem como voltar o ovo ao normal de novo? Não tem, né? Por exemplo, uma folha de papel. Quando eu rasgo a folha de papel, tem como eu fazer uma nova folha? Não tem. Quando a gente quebra um prato, um copo, por exemplo, dá para você reconstruir novamente aquele material? Não dá. Então, tudo isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente amassa uma lata, rasga um papel, quebra um lápis, né? Rasga uma borracha, rasga um livro, ou corta um bolo, né? Enche um balão, ou às vezes a gente queima uma madeira, queima um papel, o prego enferruja. Então, todas essas listas aí que a tia falou, todas essas listagens que a tia acabou de te falar,
são transformações dos materiais. Às vezes o material está de uma forma, mas aí com os acontecimentos do dia a dia ele muda, ele se transforma. E essas transformações, essas mudanças, a gente dá o nome de físicas ou químicas. Vamos entender cada uma, tá, turma? Então, transformações físicas são aquelas em que o material muda, mas que não altera a sua composição. Ele continua sendo a mesma. Por exemplo, o papel rasgado. Ele só rasgou em pedacinhos. Ele não se transformou em outra coisa. Então, eu falo que essa mudança é uma transformação física. Um copo, quando quebra, ele se transformou apenas em um copo quebrado. Então, eu falo o quê? Que essa transformação é física. Ele não se transformou em outra coisa. Ele continua apenas só quebrado, certo? Agora, quando a gente fala, por exemplo, em transformações químicas, são aquelas que alteram a sua composição depois da transformação. Por exemplo, uma maçã podre. Quando a maçã fica podre, ela entra em decomposição, ela vai ficando pretinha, roxa, né? Fedida. E aí o que a gente diz? Tem como aquela maçã voltar ao normal? Ou tem como, por exemplo, a gente dizer que ela ainda tá como era na sua forma natural? Não. Então aquela maçã podre, ela acabou se transformando em outra coisa, né? E aí, por exemplo, um prego. O prego, quando ele tá bonzinho, tal, ele tá sendo um prego novo. Mas aí, com o passar do tempo, se aquele prego enferruja, né? Ele se transformou em ferrugem. Então, tem como eu voltar ao normal, aquele prego, novinho de novo? Não tem. Então, essa transformação é química. Por exemplo, quando a tia queima um papel, o papel se transformou em cinzas. Então, eu falo o quê? Que aquele papel queimado houve uma transformação química, porque ele acabou se transformando em outra coisa, certo, turma? Então, transformações físicas dos materiais, físicas e químicas, a física não altera a composição. Ele vai mudar, mas vai continuar sendo a mesma coisa. Agora, o químico não. O químico, o próprio nome já diz. Ele vai se transformar em outra composição. A madeira queimada é transformação química. Por exemplo, o papel queimado, que a tia falou, um prego enferrujado ou qualquer outro metal, vai ser transformado vai ser chamado de química a transformação, porque acabou se tornando outra coisa. Por exemplo, em uma explosão. Por exemplo, se um carro aconteceu um acidente e explodir, eu vou dizer o quê? Que ali aconteceu uma transformação química. Mas só se o carro bateu e amassou, só amassou, transformou o carro em outra coisa? Não. Então a gente diz o quê? Que essa transformação foi física. Então vocês vão fazer a atividade de vocês baseada no que a tia acabou de explicar, tá bom? Então caprichem aí.